Você já parou para fazer essa reflexão que a gente se apega por pequenas coisas? E são pequenas coisas que ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, na nossa vida, acumula, somatiza. E são coisas que a gente não precisava estar passando, porque a gente não precisava estar sofrendo por causa disso, sabe? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela me falou uma coisa boba que aconteceu com ela, mas não com ela, desculpa, mas não com ela. Desculpa, gasguei, tava comendo biscoito. Mas não com, é assim, aconteceu indiretamente com ela. Uma colega dela se incomodou com uma coisa tão pequena que aconteceu entre elas duas, mas era uma coisa muito pequena. Eu não falei nada, eu só ouvi, né? Porque tem momentos que a gente tem que ouvir, né? Quando a pessoa pergunta, a nossa opinião é diferente, a gente dá a nossa opinião. Mas não era aquilo, ela não queria, ela só queria desabafar e eu tava ali pra ouvi-la, né? Mas assim, eu fiquei pensando, sabe? Nessa outra colega dela. O motivo, né, que foi uma coisa tão boba, tão pequena. E eu fiquei assim pensando, gente, às vezes as pessoas destroem amizades, destroem famílias, destrói trabalho, situações, oportunidades por coisas pequenas, por coisas que a gente podia estar mentalizando coisas melhores e maiores e não se apegando a essas coisas pequenas, sabe? E tanta coisa na minha vida eu me apeguei, aí eu fiz uma reflexão assim, tipo, numa conversa eu fiz uma reflexão de vida, sabe? Eu falei assim, gente, eu me apeguei a tanta coisa sem necessidade na minha vida, coisas pequenas, ou que falaram, ou que inventaram, ou que eu me incomodava, coisa boba de incomodar, sabe? Coisa boba, coisa que hoje eu vejo que são bobas. Vou dar exemplos simples, tá? Quando eu via uma roupa no chão que não era minha, quando eu era casada. E era uma coisa boba, porque se eu sinalizasse, esqueceu lá, iria pegar, sabe? Não era um problema. Ou se a outra pessoa, né, iria pegar. Ou se eu tivesse visto, eu iria ali, pegava. Mas aquilo não... Sabe quando aquilo irrita no dia a dia? Mas a gente não tem que deixar isso irritar, porque isso é coisa boba, isso é só uma roupa que tá ali no chão. Sabe, coisas assim? Um outro exemplo, deixa eu ver um outro exemplo que eu possa dar, que são coisas bobas do dia a dia, sabe? Eu tô falando de coisas bem pequenas mesmo no dia a dia, que elas se somatizam. Eu sei que somatiza, eu sei que o amiguinho, né, o coleguinha do lado tem que estar atento a isso também. Mas a gente também não pode botar uma carga muito pesada nisso, porque isso tira a nossa energia de uma maneira que irrita, que, sabe, que mexe com as nossas emoções. E a gente não pode deixar isso abalar. E são sempre as coisas pequenas que é para tirar a gente do eixo. Aí às vezes a gente está pronta para agradecer a Deus por uma bênção, tá pronta para ver o melhor, ver um pôr do sol legal, ou tá com o filho e conversar, ter um papo maneiro, ou tá brincando, que é o meu caso, que eu brinco de Barbie com a minha filha. E às vezes acaba não fluindo como poderia fluir, porque a gente tá se apegando a coisas bobas. E era isso que eu vim pensando, sabe? Mas não, a gente tem que conversar sobre isso no canal. Porque eu sei que se acontece comigo, acontece com todo mundo, né? Todos nós vivemos numa grande egrégora, né? Somos frutos do meio, né? E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Dessas coisas que a gente se aborrece. Às vezes uma palavra que foi lançada na nossa vida, que a gente já sabe que é a pessoa problemática, que é o problema da pessoa, que a gente não tem nada a ver, que não vai mudar o que a pessoa falou, não vai alterar o que nós somos, porque sabemos quem somos. A gente já tá nesse insight aí, nessa renovação da mente, que a gente já sabe quem a gente é, né? Quando alguém fala uma coisa que realmente é válido, aí a gente tem que refletir. Quando a gente sabe que aquilo não é algo que vai abalar, porque nós não somos aquilo, e a gente também tem que ser humilde para reconhecer, né? Óbvio. Então, assim, pra que a gente se apega? Aí vai e fala, poxa, você que sabia que o fulano fez isso. Aí vai alimentando isso, aí fica alimentando. E coisas bobas, sabe? Que não vai influenciar em nada na nossa vida, se a gente não permitir. Aí a pergunta é, por que a gente permite isso? Por que a gente deixa a gente se abater com coisas tão pequenas? Se a gente tem coisas grandes pra produzir, se a gente tem coisas grandes pra fazer,
Se a gente tem coisas grandes para projetar e viver, por que que a gente tá se apegando a essas coisas pequenas, sabe? Eu já tenho, eu acho que deve ter uns 2 meses isso. A minha vizinha da frente, eu moro num prédio, um prédio antigo, só que e os inquilinos do prédio, a maioria é idoso, sabe? A grande maioria. Tem um ou outro que vendeu apartamento ou que faleceu, né? Aí a família foi e vendeu, aí são famílias novas que estão morando. Mas a grande maioria desse meu prédio são idosos que moram. E de frente, porta a porta do meu andar, é uma senhora. Ela é super inteirona e tal, mas ela é uma idosa, bem idosa, tipo 70 e pouco. Aí, mas ela é super ativa, né? Mora sozinha, viúva e tal. Aí ela me chamou um dia à noite, ela, minha filha, vem aqui, me ajuda, que eu não sei o que tá acontecendo. Aí eu ri, falei assim, o que houve? Ela, vem cá. E realmente, eu falei assim, gente, o que é isso que tá acontecendo? As 2 TVs dela, tava vazando água das 2 TVs, da cozinha e do quarto. Aí eu fui lá nas 2 ver. Ela, minha filha, desculpa eu te chamar. Eu achei bonitinha ela falar, desculpa eu te chamar, mas o técnico acabou de sair daqui, ele não resolveu nada. E eu tô nervosa, porque eu quero ver e tal. Eu falei, não, vamos ver o que pode ser isso aqui. Aí a gente olhou e tal, e mexemos, nada. Eu falei assim, mas tá pingando, tá vazando, nada. Aí eu falei assim, vamos no Google. Por quê? Se eu não sou técnica, você também não é. O técnico saiu daqui e não deu uma resposta, vamos no Google. Aí ela, menina, por que o técnico não entrou no Google? Isso, às vezes ele esqueceu, sei lá, né? Aí entramos no Google, aí tava dizendo lá que quando isso acontece na TV, é um cristal líquido que sai, que começa a derreter, né? E mina a água. E então o ideal é desligar a televisão e já levar para assistência técnica. Aí eu li esse textinho para ela. Ela, menina, olha isso, tu resolveu o problema agora, o técnico saiu daqui e não resolveu. Eu falei assim, a gente tá aqui pra se ajudar, pra tentar resolver o problema. Ela riu. Mas o que eu tô contando toda essa história pra você entender, que aí antes disso ela até falou assim, que o esposo dela que faleceu, o nome dele era Seu Cândido, né? A gente chamava ele, todo mundo conhecia ele como Candinho, né? Aí ela, será que foi Candinho que tá vindo aqui me assombrar? Eu comecei aí, falei assim, não, né? Não, ele amava muito a senhora, ele não ia fazer isso e tal, aí a gente começou a rir. Aí é por isso que eu tô falando, quis trazer essa conversa. Porque assim, no meio do caos, imagina uma senhora idosa, sozinha, que sai pouco de casa, que já era de noite. Ela queria ver a televisão dela. Eu não sei se ela vê novela, se ela vê série, se ela vê jornal. Eu não sei o que ela gosta de ver. Mas eu sei que é alto, porque lá de trás de casa dá pra ouvir a televisão dela. Então, assim, ela tava ali querendo ficar no momento dela, ouvindo a televisão dela. E as 2 TVs seriam motivos para ela se estressar, ela ficar revoltada, porque o técnico já foi e não resolveu. Tipo, e detalhe, as 2 TVs eram novas, de marca boa, novas, né? E ela tava ali brincando comigo. Se fosse a gente, eu ia estar irritada. Eu ia falar assim, poxa, o único momento que eu chego em casa, eu me colocando no lugar, né? Ou então, se fosse a minha vida, né? Poxa, agora que eu tô em casa, eu posso deitar um pouco pra relaxar, ver uma série. Eu não vou conseguir, porque as minhas 2 TVs estão quase explodindo, porque tá vazando água, minando água e tal. E ela tava em casa sozinha, então imagina a pessoa que fica sozinha sem TV, deve ser pior ainda, né? Mas não, ela tava brincando, tava rindo. Aí eu ainda falei assim, a senhora quer ajuda? Quer que eu faça alguma coisa, que a gente leve em algum lugar? Ela, não, minha filha, deixa o problema, agora que eu tô tranquila, porque eu tava com medo de ser o Candinho, já que não é o Candinho, fica tranquila, a gente resolveu, eu queria ela saber o que era isso, então você me ajudou a resolver o problema. Aí eu peguei e falei assim, olha isso, olha a sabedoria. Claro que é uma jornada que ela já viveu para chegar a esse momento de evolução. Ela nem deve se ligar nisso, que ela tem essa evolução, né? Mas como eu gosto de observar pessoas, como eu gosto de tratar pessoas, de estar ali com pessoas, eu fiquei observando na reação dela, né? Falei assim, olha isso, ela poderia estar irritada, surtada, pedir uma TV emprestada, sei lá, ela podia estar querendo, sabe, pô, vou ter que ficar no celular, não sei o que ela poderia estar pensando. Mas ela não, ela levou de boa. Ela levou numa boa, ela ficou em paz porque ela queria saber o que era e a gente descobriu o que era. Aí depois ela me falou, né, que levou pra consertar, resolver o problema, não sei o que fez. Eu ainda falei com ela, olha, o Google tá aqui falando que não pode deixar ligado. Eu achei engraçado isso. Falei assim, não pode deixar ligado, que ela pode explodir. Ela, minha filha, se explodir, explodiu. Eu vou deixar ela ligada até terminar não sei o que eu quero ver. Aí ela falou logo que era. Aí, tipo assim, levou de boa.
não foi um problema para a vida dela, não foi uma coisa que angustiou ela ao ponto de tirar ela da paz, da centralidade dela. E é isso que eu queria falar hoje, sabe? O que tá tirando a tua paz? O que tá te incomodando? É o teu filho que tá perturbando, a tua mulher, teu marido, tua vizinha que te irrita? Sabe, o que é que tá perturbando você hoje para tirar a tua paz? O que pode ser? Sabe que às vezes até os passarinhos que cantam de manhã cedo, o galo que canta de manhã, tira a paz das pessoas? Porque eu já presenciei isso, de pessoas incomodadas com barulho da natureza, porque a palavra de Deus diz que a natureza louva ao Senhor, né? E eu sempre quando eu vejo, acho bonito, né? Esses detalhes que tem na Bíblia. Sempre quando eu vejo um animal cantando, né? Tipo um pássaro e tal, ou eu lembro dessa passagem, né? Que a natureza ela louva o Senhor e tá ali no momento de se cumprir a palavra nesse mínimo detalhe, de louvar a Deus, né? E tem pessoas que se incomodam com isso. Então, assim, que a gente possa viver mais leve, sabe? Eu passei muitos anos da minha vida falando isso pro meu ex-marido. Mas por que a gente não vive mais leve? Por que tem que ser tudo tão difícil, tão pesado, tão puxado, tudo tão negativo? Eu acho que naquele momento ele não entendia, né? Porque ele me olhava assim, achava estranho. Mas já desde aquela época eu pensava naquilo. E eu nem tinha o nível de consciência que hoje eu tô tentando ter, né? E me desenvolvendo. Mas eu já estava cansada, sabe? De viver o pesado, o puxado, de só ver coisas ruins, negativas. E a gente não pode se deixar dominar por isso. A gente tem que entender que Deus tem coisas grandes para nossas vidas. Que o que vem de Deus e tudo que está aqui na Terra é Deus, né? O fôlego de vida, o ar que respiramos, a natureza, o sol, a terra, tudo, né? A atmosfera, tudo é Deus. E se Deus tem coisas tão grandes, Ele é um Deus tão grande para a nossa vida, por que a gente se apega com coisas tão pequenas? Porque se temos um Deus grande, somos grandes, é fato. Somos filhos, né, de um Deus todo poderoso, criador. As pessoas que não gostam de falar Deus, elas falam assim, eu vou pedir ao Criador, eu vou pedir ao universo. Universo, o que tem maior do que o universo? Nada, não tem, é o Criador, é o universo. Não tem nada maior do que o universo é o todo, né? E por que a gente se apega a coisas tão pequenas, coisas que não vão influenciar, sabe? Só vão estressar, só vão incomodar, sabe? Irritar. Por quê? Claro, isso é um exercício diário que a gente tem que fazer. Óbvio, não tô falando que é fácil. Nada do que eu falo aqui é fácil, molezinha, vamos lá. Descobrir a fórmula mágica. Não é isso. Mas são coisas que a gente pode meditar, pode refletir, pode ver o que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia, né? E essa reflexão que eu deixo pra gente hoje, pra vocês e pra mim também, sabe? Porque às vezes eu me irrito também com coisas bobas, mas eu volto logo, opa, Simone, não, vamos lá, voltando. Então que vocês também possam refletir sobre isso e respirar fundo quando acontecer alguma coisa que irrita um pouquinho, dar ai, que saco, né? Mas vamos lá, vamos pensar o copo meio cheio, né? Não meio vazio, mas sempre meio cheio, pra gente fluir. Vamos entrar nesse flow aí e fazer coisas grandes por nós. Nunca esquecendo que estamos num processo de evolução. E quando a gente expande, não tem como retroceder. Tudo que a gente tem aprendido até hoje, não tem como a gente apagar. Não tem. A gente vai crescer. O processo é evolutivo. E que essas palavras que eu deixei aqui hoje em registro pra gente possa realmente fazer sentido pra gente. E a gente possa melhorar. E eu queria muito que vocês deixassem aí escrito coisas que vocês já passaram ou coisas que vocês vão passar e vão lembrar desse vídeo. Porque geralmente é assim, quando a gente vê alguma coisa, depois a gente passa e fala, caramba, eu vi aquele vídeo assim, pelo menos comigo isso acontece muito. Então que a gente venha ter essa troca, sabe? Pra eu ver que eu não tô maluca também, né? Que eu tiro coisas que realmente acontecem com todo mundo, né? E é isso, e uma ótima semana, desejo pra todos nós uma ótima semana, um ótimo início de semana e que a gente venha viver milagres. Eu creio muito em milagres. Vamos renovar a mente. Beijo.